Durante muito tempo, ninguém pronunciou o nome dele. Não houve uma decisão coletiva nem um acordo silencioso. Simplesmente deixou de ser necessário. No campo, os nomes não tinham função prática. Os homens eram alinhados, contados, deslocados. A voz não servia para afirmar existência, apenas para obedecer. E ele aprendeu isso rápido. Sempre ocupava o mesmo ponto da fila, não porque tivesse escolhido, mas porque o corpo se acostuma a repetir trajetos quando a mente já desistiu de decidir. Olhar baixo, o mínimo de resposta, nenhum movimento que chamasse atenção. A rotina não exigia quem ele era, exigia apenas que estivesse de pé, e ele estava. O corpo fazia o necessário. A mente, aos poucos, parou de pedir qualquer coisa além disso. Foi assim que o desaparecimento começou, não de forma brusca, não com violência explícita, mas com uma suavidade quase educada. Primeiro, ele parou de esperar notícias. Depois, deixou de observar os outros homens. Em seguida, parou de corrigir quando o empurravam, quando tropeçavam nele, quando o atravessavam como se fosse parte do cenário. Por fim, algo mais profundo aconteceu. Ele deixou de reagir quando falavam sobre ele na terceira pessoa, mesmo estando ali. Essa era a parte mais cruel. Continuar presente enquanto se tornava invisível. Ele lembrava da própria voz antes da guerra. Lembrava do som exato que ela fazia quando discordava, quando ria, quando dizia o próprio nome sem hesitar. Agora aquela voz só existia por dentro. Para fora, havia apenas silêncio funcional. No campo, isso era chamado de adaptação. Mas por dentro, era outra coisa. Era desistência. Naquela manhã, o céu amanheceu opaco, sem cor definida. Não prometia nada e também não ameaçava. Apenas existia. Os homens foram acordados pelo mesmo som seco, atravessando os barracões sem pedir licença. Ele se levantou junto com os outros, sentindo o peso conhecido nas articulações. O corpo estava mais magro, mais frágil, ainda obediente. Caminhou até o pátio e ocupou o lugar de sempre. Ninguém olhou para ele. Isso já não doía como antes. A dor tinha sido substituída por algo mais perigoso: aceitação. Enquanto aguardavam a contagem, um pensamento surgiu, não como desespero, mas como constatação. Talvez aquilo fosse tudo o que restaria da sua existência. Um corpo alinhado entre outros corpos, todos igualmente apagados, todos igualmente dispensáveis. Se morresse ali, não haveria confusão. Se desmaiasse, seria arrastado. Se chorasse, ninguém notaria. E foi exatamente essa certeza que o quebrou. Não de forma visível, não com um colapso imediato, mas com um cansaço profundo demais para ser escondido. Quando o mal-estar veio, não houve surpresa. A visão começou a escurecer pelas bordas, como se alguém estivesse fechando uma cortina lentamente. Ele tentou se manter firme, não por coragem, por hábito. Cair chamaria a atenção, e a atenção raramente trazia algo bom. Mas o corpo já não negociava. O joelho tocou o chão antes que ele pudesse se preparar. A terra estava fria, úmida, real demais. E ali, ajoelhado, esperando a reação automática do mundo ao redor, ele entendeu algo com uma clareza assustadora. Ninguém mais o via. Não como homem, não como inimigo, não como alguém que pudesse cair. E foi nesse instante, exatamente ali, que algo começou a mudar. Ele permaneceu ajoelhado por tempo demais para ser ignorado, e invisível demais para ser socorrido. Nenhum grito ecoou, nenhuma ordem foi lançada, nenhuma risada quebrou o ar. Alguns homens desviaram o olhar, outros fingiram não ver. Era um acordo silencioso, aprendido rápido demais naquele lugar. Ninguém se envolve, ninguém cria problema, ninguém chama a atenção. Ajoelhado ali, com o chão frio atravessando o tecido fino da roupa, ele sentiu algo diferente da dor física. Era uma confirmação. A confirmação de que havia ultrapassado um limite invisível. Não era mais alguém que poderia cair. Era alguém que já tinha caído antes, por dentro. Ele fechou os olhos por um segundo. Não para rezar, não para pedir ajuda, apenas para aguentar. Foi então que ouviu passos. Não eram apressados, não eram agressivos, não carregavam a impaciência comum daquele pátio. E isso foi estranho. Os passos se aproximavam sem pressa, como se o tempo tivesse diminuído apenas naquele ponto específico do espaço. Ele não levantou a cabeça. Não queria confirmar. Não queria criar expectativa.
Aprendera cedo demais que esperar algo era o caminho mais curto para a frustração. A voz veio de cima, mas não como ordem. Ei, baixa, controlada, sem dureza. Ele abriu os olhos devagar. O soldado brasileiro estava ali, não em posição de domínio, não com a arma em destaque, não impondo distância. Estava agachado, no mesmo nível, como se aquele gesto fosse natural, e não uma exceção dentro de um campo construído para lembrar, a cada segundo, quem mandava e quem obedecia. O prisioneiro demorou a entender o que estava acontecendo. Aquilo não se encaixava em nenhum padrão que conhecia. O soldado não o atravessava com o olhar, não desviava. Olhava como se estivesse, de fato, vendo alguém. Você consegue respirar? A pergunta o atingiu de um jeito inesperado. Não era retórica, não era comando. Era uma pergunta real. Ninguém perguntava coisas assim ali. Não levanta, não anda, só respira. O sotaque era evidente, mas o esforço em ser compreendido era ainda mais. Ele tentou responder. A boca se moveu, mas a voz falhou. Um som estranho saiu, quase imperceptível, algo entre ar e tentativa. O soldado não apressou, não repetiu a pergunta, não demonstrou impaciência. Apenas ficou ali, esperando, como se o tempo daquele homem tivesse valor. E foi nesse instante que algo cedeu. Não o corpo, não o campo, mas o controle interno que ele vinha mantendo havia semanas. Os olhos arderam antes que ele pudesse impedir. A respiração perdeu o ritmo mecânico. O rosto se contraiu de um jeito que ele já não reconhecia. As lágrimas vieram silenciosas, sem aviso, sem pedido de permissão. Ele chorou, não por dor física, não por fraqueza, mas porque, depois de tanto tempo, alguém tinha parado para vê-lo. O soldado brasileiro não reagiu com surpresa, não se afastou, não tentou corrigir aquele momento. Apenas manteve a presença firme, estável, como se dissesse sem palavras: você não está errado por estar aqui. O choro não durou muito. Foi curto, contido, quase envergonhado, mas foi suficiente para atravessar todas as defesas que ele tinha construído. Ali, naquele pátio, cercado de homens que já não se olhavam, ele foi visto. E isso, mesmo que ninguém mais percebesse, mudou tudo. Depois daquele momento no pátio, nada foi dito. Nenhuma ordem nova, nenhuma conversa prolongada, nenhuma explicação. O soldado brasileiro permaneceu ali apenas o tempo necessário para que a respiração dele voltasse a um ritmo possível. Não tocou novamente. Não fez mais perguntas. Quando percebeu que o homem conseguia se manter sentado, levantou-se com naturalidade e sinalizou para que a contagem continuasse. A rotina retomou o próprio eixo. Os homens voltaram a ser alinhados. Os números voltaram a substituir os nomes. O campo seguiu funcionando como sempre. Mas, para o prisioneiro, tudo estava fora do lugar. Ele se sentia exposto, não diante dos outros homens, mas diante de si mesmo. Havia passado semanas construindo uma espécie de casca interna, um modo de atravessar os dias sem sentir, e aquela casca tinha rachado com algo que ele não esperava. Não foi piedade, não foi bondade exagerada, foi atenção. Nos dias que se seguiram, ele percebeu algo estranho. O campo continuava igual, mas ele já não passava completamente despercebido para si mesmo. Antes, caminhava como quem tenta ocupar o mínimo de espaço possível. Agora, sentia o peso do próprio corpo de outro jeito, não como fardo, mas como prova de presença. Ainda sentia fome, ainda sentia frio, ainda sentia medo, mas não sentia mais o vazio absoluto. O soldado brasileiro não se aproximou novamente de forma direta. Não houve novas palavras, não houve gestos repetidos. Às vezes passava durante as rondas, às vezes ficava do outro lado do pátio. Quando os olhares se cruzavam, não havia sinal explícito, apenas um reconhecimento breve, quase imperceptível. E isso era suficiente. Em ambientes extremos, a repetição tira o valor das coisas. Um gesto repetido vira rotina. Uma exceção única, não. O que aconteceu naquele pátio não precisava ser reforçado para existir. Ele já tinha se fixado. Com o tempo, o prisioneiro começou a perceber mudanças que não conseguia explicar aos outros. E talvez nem a si mesmo. Passou a prestar atenção nos sons, não apenas nos que anunciavam ordens, mas nos pequenos ruídos que compunham o dia. Passos na terra, vento batendo nas cercas, o murmúrio distante de conversas entre guardas.
Esses detalhes não traziam conforto, mas traziam realidade. Enquanto ele conseguia notar essas coisas, ainda estava ali. Aos poucos passou a observar os outros prisioneiros de forma diferente. Viu homens que já tinham desistido por completo. Não gritavam, não reclamavam, apenas obedeciam com o olhar apagado. Ele reconhecia aquele estado. Tinha estado ali pouco antes. Sem pensar muito, começou a fazer algo simples. Quando podia, dizia o nome de alguém em voz baixa. Não como discurso, não como consolo, apenas como confirmação de existência. Alguns nomes se perdiam no ar, outros provocavam reações mínimas, um olhar levantado, um breve aceno, sinais pequenos, mas reais. Ele não pensava nisso como bondade, pensava como necessidade. Repetir humanidade nos outros era uma forma de mantê-la em si mesmo. O tempo no campo começou a se dobrar de maneira estranha. Alguns dias pareciam intermináveis, outros desapareciam sem deixar marca. A noção exata de datas se perdeu, mas algo mudou. Ele parou de contar os dias como quem espera o fim. Passou a atravessá-los. E isso, mesmo sem promessas, mesmo sem garantias, era novo. Quando os rumores começaram a circular, ele ouviu sem se apegar. Frentes avançando, tropas se movendo. A palavra fim dita com cuidado demais para parecer real. Durante muito tempo, promessas tinham sido coisas perigosas. Ele aprendera a não permitir que a expectativa se transformasse em esperança. Quando a liberação finalmente chegou, não houve celebração, não houve alívio explosivo. Apenas um deslocamento interno difícil de explicar. A liberdade não veio leve, veio com peso. Peso de escolhas, peso de futuro, peso de continuar. Ao sair do campo, sentiu algo que não esperava, medo do espaço aberto. Durante tanto tempo, sua vida tinha sido delimitada por cercas, horários, ordens claras. Agora, tudo era vasto demais, indefinido demais. Ele voltou para uma Alemanha que não reconhecia, ruas quebradas, casas reconstruídas às pressas. Pessoas tentando viver como se não carregassem o mesmo cansaço invisível. Falava-se pouco do passado. Havia pressa em seguir. Ele seguiu. Construiu uma vida discreta. Trabalhou. Criou uma rotina simples. Evitou discursos grandiosos. Nunca se apresentou como vítima, nem como sobrevivente exemplar. Apenas viveu. Com o passar dos anos, muitas memórias se tornaram imprecisas. Rostos perderam contorno. Datas se misturaram. Algumas cenas da guerra desapareceram por completo, mas aquele instante permaneceu intacto. Não a imagem, a sensação, a certeza silenciosa de que naquele dia alguém tinha parado o suficiente para vê-lo. Ele nunca procurou o soldado brasileiro, nunca tentou descobrir seu nome. Com o tempo, entendeu que isso não importava. O que tinha recebido não dependia de continuidade, não exigia reencontro, já fazia parte dele. Décadas depois, quando o corpo começou a falhar e a memória a falhar em pontos aleatórios, percebeu algo curioso. Mesmo esquecendo coisas recentes, aquele momento não se apagava. Era como se tivesse sido gravado em uma camada mais profunda do que as outras. Quando finalmente contou a história, não foi para ensinar, não foi para corrigir narrativas. Foi porque algumas coisas só encontram descanso quando são ditas uma vez do jeito certo e depois deixadas em paz. Ele não falou do choro como fraqueza, falou como ruptura. Disse que naquele dia chorou porque tinha certeza de que ninguém mais o via. E chorou de novo, por dentro, ao perceber que estava errado. O soldado brasileiro nunca soube disso. Nunca soube que aquele gesto mínimo atravessou uma vida inteira. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo verdadeiro. O gesto não foi feito para ser lembrado. Foi feito porque, naquele instante, alguém escolheu não passar direto. E isso bastou. No fim, ele entendeu algo simples e definitivo. A guerra tentou transformá-lo em ausência. Aquele momento o devolveu a si mesmo. E isso foi suficiente para atravessar tudo o que veio depois. Às vezes, não é a força que salva alguém. É o instante em que alguém para e vê. E quando isso acontece, mesmo no meio da guerra, algo essencial permanece intacto e permanece para sempre.